E aí, galerinha, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar bem rapidamente com vocês sobre as atualizações que a gente teve no Imposto de Renda de 2025. Quero te falar dos limites, quero te falar dos prazos, das multas, quero te dar todos os detalhes para que você não caia na malha fina. Eu vou compartilhar minha tela de uma forma bem didática, eu fiz uma apresentação. Se depois de tudo isso você tiver dúvida ainda, deixa nos comentários que eu te ajudo, porque eu sei que isso é uma coisa complicada. Muitas pessoas têm resistência, né, de fazer a declaração, tem um pouco de medo, mas eu posso te garantir, não é um bicho de sete cabeças. E eu vou te explicar isso tudo de forma gratuita. A única coisa que eu vou te pedir é se inscreva no canal, deixe o seu like se esse vídeo fizer sentido para você. Me acompanhe também no Instagram, tá tudo aí nessa moldura aí para você saber direitinho aonde me encontrar nas redes sociais. Vamos lá para o compartilhamento da tela. Então, eu vou falar para vocês aí das novas regras, né, do IRPF 2025. Primeiro detalhe importante, prazo de entrega. Então, começou no dia 17 de março de 2025 e você tem até o dia 30 de maio de 2025 para entregar. Caso você esteja dentro das regras que é obrigatório a você entregar e você não entregar no prazo, você tem uma multa que começa em R$ 165,74 pelo atraso até 20% do imposto devido, caso você tenha um valor grande ali de imposto para pagar. Então, que eu falo, entrega. Se não está ainda com tudo certinho, não está com os documentos, entrega, depois retifica, mas não deixe de entregar. Não vai pagar essa multa de besteira. Quais são os limites da obrigatoriedade? Qual são os valores, quais são os itens que te obrigam a ter que entregar o imposto de renda? Não tem conversa, tem que entregar se uma dessas condições, pelo menos que eu vou te falar, forem satisfeitas. Primeiro, rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Aonde ficam esses rendimentos tributáveis? Se você é CLT, por exemplo, lá no informe de rendimentos, é nesse trechinho aí que eu estou te mostrando em tela que diz. Então, ó, baseado nisso, né, esses 21.600, eu não estaria obrigado a entregar por causa desse item. Então, olha lá, isso daí, quem é CLT tem um informe de rendimento sobre isso. Outro item, isentos e não tributáveis acima de 200 mil. Aí eu estou dando um exemplo, por exemplo, lá na declaração de CLT, do informe de rendimento, também tem. Aqui eu estou te dando um exemplo dos meus dois fundos imobiliários. Então, desses dois fundos imobiliários que eu tenho, os rendimentos que eu recebi, que você já sabe que é isento de imposto de renda, eu recebi 2.300 e pouco. Então, se fosse só por esse item, eu também não estaria obrigado a entregar. Alguns outros itens que não faz parte tanto do nosso universo aqui, que eu gosto de ensinar de investidor, mas é importante que vocês saibam. Atividade rural acima de 169.400 no rendimento bruto, tem que declarar. Finalzinho do ano passado, o governo colocou uma lei para quem quisesse aumentar um pouco o valor dos imóveis. Você sabe que lá nos bens e direitos, os imóveis, você não pode ficar aumentando o valor a menos que você tenha notas que comprovem que você fez benfeitorias no imóvel. E o governo deu essa brecha para que você possa aumentar o valor e pague aí uma alíquota de 4%. Tem umas regrinhas ali, caso você precise e não saiba, vale a pena ler, mas é uma coisa interessante, caso o valor do seu imóvel esteja muito baixo ali, o valor venal, porque chega na hora de você vender, você vai ter um imposto sobre o ganho de capital muito grande. Outra coisa também que te faz ser obrigado a entregar. Se você obteve rendimentos de aplicação financeira no exterior. Então, se você tem qualquer investimento no exterior, aí não tem um limite de valor. Se você tem R$ 1, você já está obrigado a entregar. Esse daí que eu estou mostrando são os meus dividendos ali do informe de rendimento da Avenue, de alguns REITs, que são os semelhantes aos fundos imobiliários que eu tenho lá no exterior. Então, esse item já me faria ficar obrigado a entregar. Quem obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos, que seria bens ou direitos? Imóvel, veículos,
Operações na Bolsa de Valores acima de 40 mil. Então, quer dizer, se você operou mais de 40 mil reais, independente se teve lucro ou prejuízo, você precisa entregar. Não é normal, né? Porque a gente normalmente opera pouco, mas saiba que se você é um grande investidor, tem esse limite. Qualquer venda na Bolsa de Valores com lucro é incidência de imposto. Então, se você tem uma cota de um fundo imobiliário, se você tinha comprado e depois vendeu ele com lucro e pagou ali a DARF para você poder recolher o imposto devido dessa venda com lucro, aí você já está obrigado a entregar, independente do valor. Se teve lucro, tem que entregar. Se você tem bens ou direitos acima de 800 mil reais, também você está obrigado. Esse aqui é um macete que as pessoas esquecem de falar e que eu falo que é muito importante. Se você tem que carregar prejuízos quando você vende seus ações, seus fundos imobiliários, tudo isso na renda variável, você é obrigado a entregar. Por quê? Porque você precisa carregar esses prejuízos para futuramente, quando você tiver lucro, você poder abater desse valor. As pessoas não te falam isso porque não estão interessados que você carregue os prejuízos, eles querem que você pague imposto. Se você deixar de fazer isso todo ano, se você não anotar, não controlar direitinho, você perde essa grande sacada, porque sempre a gente vende alguma coisa com prejuízo, então é muito importante. Dá uma olhada aí, ó. Então, eu coloquei ali resultado negativo até o mês anterior, que é um prejuízo que eu já venho trazendo de muitos anos, de 9 mil e pouco, e coloquei mais os prejuízos de renda variável desses meses desse ano. Então, eu tenho ali um total de 20 e poucos mil para compensar. Quando eu vender ativos que vão dar lucro, eu tenho todo esse valor aí para compensar para fugir do imposto de renda. A prioridade na restituição. Primeiramente, vai receber quem tem acima de 80 anos, depois, acima de 60, portadores de determinadas doenças. Em terceiro lugar, que a pessoa que tem a maior fonte de renda venha do magistério. A quarta, quem optou pelo recebimento da restituição por Pix e está fazendo a declaração da maneira pré-preenchida. E depois disso, seguem as demais pessoas aí numa fila normal. E aí, o que você achou dessas dicas? Você já sabia disso? Me conta nos comentários aí se você tem alguma outra dúvida, se você já sabia, se você sabe ou não declarar. Qualquer problema, qualquer dúvida, não deixa de me chamar aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários e eu quero ajudar você a desmistificar esse medo, esse problema que as pessoas têm em declarar imposto de renda. Não é um bicho de 7 cabeças e muita gente paga para fazer isso. E eu quero te ensinar para você mesmo fazer, para você não deixar o seu dinheiro, os seus rendimentos na mão de terceiros. Por esse vídeo é isso, eu vou gravar novos vídeos falando de mais alguns itens que eu sei que as pessoas têm dúvida. Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, não deixe de comentar, de curtir, que ajuda muito. Se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a ter mais inscritos. Muito obrigado e eu te espero nos próximos vídeos. Até lá!